A paz, queridos, é com muito tremor e alegria que eu venho nesta noite trazer uma palavra para todos vocês. Eu gostaria de fazer uma oração para que a gente pudesse iniciar. Senhor, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, desde já, Senhor Jesus, por essa oportunidade, Senhor Jesus, de ouvir a Tua voz, Pai. Ó Senhor, usa, Senhor Jesus, a minha boca como instrumento, Senhor Jesus, nas Tuas mãos, Senhor. E que o Senhor fale, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor precisa que seja dito, Senhor. E que nessas palavras, Senhor Jesus, haja cura, Senhor, assim como houve na minha vida, Senhor. Ou haja também, Senhor Jesus, na vida daqueles que estão assistindo, Senhor Jesus, essa mensagem, Pai. Desde já nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor já fez. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Eu gostaria de convidar os queridos para poder abrir a palavra do Senhor em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Essa palavra, ela vem falar muito comigo a respeito de paternidade. Porque aqui, como diz, que nós somos filhos e que o mundo não nos conhece porque Ele mesmo, porque não conhece ao Senhor. Então não tem como, se não conhece ao Pai, não conhece aos filhos. E isso falou comigo na questão de que os próprios filhos também não conhecem o Pai. Então, quando eu me converti, eu sempre ouvi muito as pessoas me dizerem que Deus era nosso Pai e que a gente era filho. Tudo bem, só que como eu não tive um relacionamento paterno terreno, todos os sentimentos que eu tive de relacionamento foi de rejeição e de abandono. Eu não sabia me relacionar. E é uma coisa que a gente não tem, na igreja não ensina como você se relacionar com Deus. É você e o Espírito Santo, é um processo pessoal. E com o tempo, eu ia na igreja, eu achava que eu tinha um relacionamento com Deus, mas eu via Ele muito longe, porque assim como eu via o meu relacionamento com a figura paterna era distante, eu enxergava Deus da mesma maneira. Então, eu não conseguia me relacionar com Deus. Isso também, essa falta de paternidade terrena e de paternidade espiritual de Deus, eu não conseguia também me relacionar com as pessoas. Eu me fechava demais para as pessoas. Então eu não conseguia me relacionar. Então eu não me relacionava com Deus, não me relacionava com as pessoas por medo de ser rejeitada novamente. Então eu rejeitava para não ser rejeitada. Então isso veio no decorrer muito da minha vida. Eu me tornei uma mulher insegura, com medo. E a palavra de Deus fala que a gente não é escravo do medo. Só que essas eram palavras que para mim não faziam muito sentido, porque até então eu não entendia. Então, com o passar dos tempos, sempre Deus falava comigo, sempre a mesma palavra. Era: filha, você é muito amada, você é minha filha amada, eu te amo. E sempre repetia a mesma coisa. Só que eu não entendia que era que o Senhor estava me chamando para perto, para que eu reconhecesse a paternidade dele na minha vida, para que eu visse que eu não estava sozinha. Tanto que eu tive crises de ansiedade muito grande por medo. Eu me sentia muito sozinha e eu tinha muitos relacionamentos rasos. E quando eu ia na igreja, eu achava: não, eu fui batizada com o Espírito Santo, eu falo com Deus. Mas eu não falava com Deus. Era uma coisa assim, tipo, quando você tem um pai distante, ou um amigo distante que você fala de vez em quando. Era esse o relacionamento que eu tinha. Era um relacionamento de ambiente. Eu achava que Deus eu não poderia chegar até Deus para qualquer coisa. Eu não poderia falar com Deus
Deus de qualquer coisa. E foi então quando eu vi na palavra do Senhor, e no começo em Gênesis, que Deus, que na passagem fala que Deus ia todas as tardes falar com Adão, para perguntar para ele como havia sido o dia dele. Então, aí eu comecei a analisar e comecei a ler, né, a palavra do Senhor. Foi então que em uma época que eu chamo de quarentena na minha vida, quarentena de cura, porque foi aí nesse momento que o Senhor me curou. E o Espírito Santo me mostrou que as pessoas que me viam de fora falavam para mim que eu era, nossa, como você é forte, você é guerreira, você é batalhadora, você venceu mesmo sem pai, tal, e você perdeu sua mãe, você ficou órfão, como você é guerreira. Mas por fora eu parecia forte, eu era como Naamã, o centurião que fala na Bíblia. Ele, por fora, ele era um centurião, ele era um guerreiro, ele tinha a sua armadura, mas por dentro, quando ele tirava a sua máscara, a sua roupa, que era a sua fantasia, ele tirava a sua fantasia e ele estava cheio de feridas. E nessa quarentena foi isso que o Espírito Santo me mostrou, que eu estava cheia de feridas, que eu olhava para mim, eu comecei a olhar para mim de uma maneira que eu nunca tinha olhado, porque antes era superficial. Eu não tinha afeição de amor nem mesmo por mim. E o Espírito Santo me mostrou como que eu vou amar a outra pessoa, amar outras pessoas, sendo que eu não amo a mim mesma, eu não me acho digna, eu me sinto com a autoestima baixa, rejeitada. Então, o Espírito Santo foi tratando, ele foi me trazendo tudo aquilo que estava mostrando as minhas feridas, mas ele não foi mostrar as minhas feridas só para expô-las. Ele me mostrou as feridas para que ele pudesse curar. Porque tem uma coisa na medicina que quando você quebra alguma coisa que eles vão ter que refazer para poder cicatrizar corretamente, eles têm que quebrar de novo, ou eles têm que rasgar de novo, tirar aquela parte que estava cicatrizada tecnicamente, e para poder se curar e não ficar a ferida exposta. E foi isso que o Espírito Santo fez comigo. Então, naquela quarentena, o Espírito Santo foi me trazendo e ele foi me mostrando através da palavra. Eu comecei a escutar, porque quando eu me despi de mim mesmo, daquela fantasia que eu tinha, que eu era forte, que eu era guerreira, que eu vencia tudo sozinha, aquela falta de independência, ele foi me mostrando que eu não estava sozinha, que eu tinha um pai e que com ele eu poderia conversar qualquer coisa. Eu não precisaria pedir nada para ele. Eu poderia pedir, mas eu não precisaria pedir, eu precisaria conversar, porque ele tinha nos criado para relacionamento. E ele nunca ia me abandonar, ele nunca ia me deixar, que eu não precisava ter esse medo. E nesse momento, o Espírito Santo veio tratar, e ele veio com o rio dele sobre a minha vida. E foi aonde o Senhor me curou. E eu gosto muito da passagem de Jó, que fala que antes, Senhor, eu só conhecia de ouvir falar. Hoje eu vejo a sua face. Porque eu era assim, eu passei praticamente a maior parte da minha vida cristã conhecendo a Deus de ouvir falar, de vê-lo, vivendo de ambiente em ambiente. E quando nesses momentos que eu fui curada, eu conheci realmente a Deus. Eu pude senti-lo, eu pude sentir o amor dele por mim. E nesse momento que o Espírito Santo, que Deus me curou, nessa questão de paternidade, que eu reconheci que o Senhor era meu pai e que eu não estava sozinho, eu vi que ele era o suficiente para mim. Por que ele era o suficiente para mim? Porque ele me curaria e ele sabia o que eu realmente precisava. Ele sabia que, por mais que eu achasse que eu fizesse planos, porque por mais que eu achasse que eu controlava as situações, por mais que eu achasse que eu poderia nunca mais que se eu rejeitasse, eu não seria rejeitada, por tudo isso, ele me mostrou que ele estava junto comigo e que ele
nunca me abandonaria, então Ele me curou esse trauma que eu tinha dentro de mim. E a partir daí, Ele curou o trauma, Ele curou a minha questão de relacionamento com as pessoas, porque eu não me relacionava direito, eu não me abria, porque eu achava que eu seria rejeitada, que eu achava que eu não tinha amigos, embora eu tivesse muitas pessoas ao meu redor, eu não conversasse com todo mundo, eu sempre achei que eu não tinha amigos, que eu não tinha uma pessoa sequer que eu pudesse confiar. Eu sempre me senti sozinha. E quando o Senhor me curou, Ele curou o meu relacionamento com Ele e curou o meu relacionamento comigo mesmo e curou o meu relacionamento com as pessoas e colocou um amor inexplicável. Por isso que os mandamentos do Senhor falam que amai primeiro o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas. E depois amai o seu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque se você amar de verdade o Senhor e se relacionar com Ele, porque você não ama uma pessoa com que você não se relaciona. Porque se você não se relaciona, você não ama ela. Você tem um convívio, de ouvir falar, um conhecido. Quando você se relaciona, você se aprofunda junto com a pessoa. E a parte da pessoa passa a ser seu. E porque tanto fala que um estudo que eu vi que você se torna parecido com as pessoas com que você convive por muito tempo. Então, se você se relaciona com Deus, você se torna parecido ao Pai. Você se torna semelhante a Ele. Então, você começa a sentir como Ele sente. Você começa a se olhar como Ele te olha. Então, você é curado a ti mesmo, porque não tem como você amar o seu próximo se você não amar a si mesmo. Então o Senhor, Ele vai curar essas 3 áreas da sua vida a partir do momento que você se volta para Ele. Então por isso que eu falo para vocês que reconheça a paternidade do Senhor na sua vida e viva intensamente. Você vai ter que fazer sacrifícios, porque ter um relacionamento com o Senhor não é poucos minutos da sua vida, não é uma coisa assim, vou fazer uma ligaçãozinha para o Senhor. Oi, Pai, tudo bem? Bom. Como foi seu dia? Bem também. Então tá bom, tchau. Não, não é assim. Então você tem que se relacionar com Ele. E aí você não precisa ser formal. Você não precisa ficar, eu vou ajoelhar agora. Eu vou precisar falar agora palavras lindas. Eu não conheço. Eu não sei muito da Bíblia para me falar com o Senhor. Não precisa. Você vem rasgado. Venha como você está. Que Ele vai te curar e Ele vai te trazer tudo aquilo que a palavra dele diz, porque o Senhor diz que Ele veio para a terra para que nós tivéssemos uma vida em abundância, não para que nós fôssemos escravos do medo, escravos que nós fôssemos doentes, veio para nos curar e para nos libertar. Então essa é a palavra de hoje que eu tenho para vocês. Vou fazer uma oração para encerrar. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, Senhor. Peço a Ti, Senhor Jesus, que venha tocar no coração, Senhor, só aquilo, Papai querido, que foi do Teu Espírito Santo, Pai. Ó, Senhor, que haja cura, Senhor, cada palavra. Nós te agradecemos, Senhor, e obrigado, Senhor, por mais esta noite na Tua presença. Fiquem com Deus. Um abraço.